Alô, turma. Vamos dar prosseguimento à aula. Hoje a gente vai continuar falando sobre vegetação brasileira, né, mas por um outro tipo de domínio. Né? Vamos falar sobre os domínios morfológicos, né, climáticos do Brasil. Né? Morfo significa forma e clima, né, denomina o clima. Então foi regionalizado esse tipo, né, de estudo através de 6 domínios diferentes e um domínio de transição. Que o território brasileiro ele apresenta, né, uma grande variedade de climas, vegetação, relevo e rios também. A integração desses elementos resulta na formação de uma extraordinária diversidade, tanto de paisagens naturais, e isso faz com que um geógrafo brasileiro, especificamente, ele classificou esses tipos de domínios morfológicos separados um dos outros. Esse geógrafo é o Azib Absabi, né? Então ele fez, no caso, um estudo onde as paisagens heterogêneas eram compostas pelos mesmos elementos vegetais e de dois ou mais domínios. Ou seja, aí a gente vai ter o domínio amazônico, o cerrado, em azul, os mares de morro, araucária, caatinga, pradarias e esses cinza aqui são áreas de transições. É que eu expliquei na aula anterior. Né? Para ir de um domínio para outro, não existe uma linha específica que você consegue falar, aqui é Amazônia, não, aqui é no caso a Caatinga, né? Ou aqui na região sul, por exemplo, não, aqui é Mar de Morro e aqui logo ao lado é clima de araucária. Existe sempre uma área de transição. Isso vai diferenciando um pouco, né, uma paisagem de outra, vai ter no caso basicamente, né, a separação, né, gradual, tanto para um tipo, né, de domínio como para um outro. Okay? Então aí, o conceito de domínio morfoclimático, né, por Azib Absabi, na obra Os Domínios da Natureza, potencializa as paisagens, vamos dizer assim. Que o autor define esse conceito como conjunto espacial de certa ordem de grandeza territorial, de centenas, milhares a milhões de quilômetros quadrados de área, onde haja uma combinação dessas características, que é o relevo, o tipo também do solo, as formas de vegetação, a hidrografia, os rios, né, e as condições climatológicas, ou seja, o clima que predomina naquele local, naquela área em específico. Então aí foram reconhecidos 6 grandes domínios morfoclimáticos, 4 deles são intertropicais e ocupam aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados, e 2 são subtropicais e constituem aproximadamente, né, 500 mil quilômetros quadrados em território brasileiro, se estendendo a alguns países vizinhos também. E basicamente, por exemplo, ali na Amazônia, né, nós temos a Colômbia, Peru, né, uma parte também da Venezuela, então, né, estende também a esses países vizinhos. Então, os domínios amazônicos, a caatinga, o cerrado, devem ser cuidadosamente diferenciados de sua vegetação típica, que possuem os mesmos nomes, ou seja, elas, né, têm um certo tipo de diferenciação, né, dessa vegetação que a gente vai explicar logo mais. Entre as áreas de domínios vizinhos há sempre um interespaço, ou seja, uma transição, né, que apresenta uma combinação diferente de vegetação, de solo, forma de relevo, influenciado pelo domínio ao redor. Okay? Então, os domínios são esses que a gente já falou: amazônico, caatinga, mares de morro, cerrado, araucária e pradarias. Isso aqui, pradarias, não padarias, pessoal. Então, o primeiro domínio aí é o amazônico. Né? Vocês podem ver, né, que ela é marcado principalmente, né, pela floresta que existe lá, né, até a floresta amazônica, apresenta uma rica hidrografia, possuindo a maior bacia hidrográfica brasileira e alta atividade fluvial, né, que é a bacia do Rio Amazonas, abrange cerca de 45% da área do país e é formado quase que por sua totalidade por terras baixas.
né, porque a gente já teve a diferenciação na aula anterior. E o domínio apresenta clima equatorial, com alto índice de chuvas e de umidade, justamente por estar, né, nesse clima equatorial, pela proximidade que existe com a linha do Equador. E também essa área é a área que recebe uma incidência de raios solares, e isso faz com que também tenha um clima favorável à floresta. E a umidade que ocorre nesse local é muito grande, ocorrendo as chuvas. Então, a floresta amazônica se estende por 8 países sul-americanos, né? Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, a Guiana e a Guiana Francesa também, Suriname, Venezuela. No entanto, né, grandes projetos minerais e agropecuária e a ocupação humana desordenada constituem uma ameaça da sua vegetação. Ou seja, existe, né, um grande desmatamento nessa área, né, tanto de queimados como também de retirada de madeira, né, por ser um local onde tem árvores muito altas e também com troncos largos. Isso né, faz com que várias pessoas, né, se interessem nessa área. Até mesmo no caso países vizinhos ou, né, distantes que cobiçam a madeira que existe nesse local. Domínio de Caatinga, né? Caracteriza pelo clima semiárido com baixo índice de pluviosidade e forte deficiência hídrica. Vocês podem ver, né, que é um local onde não existe uma vegetação, uma floresta, e sim algum tipo, né, de vegetação espaçada. O solo é extremamente, né, no caso, sem nutriente, né, pedregoso, né, até mesmo pela falta de umidade que tem no local. Então, o relevo predominante, quase toda a sua extensão do domínio é a depressão. O bioma, também chamado de caatinga, apresenta vegetação baixa e adaptada à escassez de chuva, com estrutura de armazenamento de água. Apesar do solo sofrer com a irregularidade de chuva, contém boa quantidade de minerais básicos para as plantas. Então, esses tipos de plantas elas têm que se adaptar ao local, ou seja, raízes profundas, com pouco tipo vamos dizer, de folhas, né? A maior parte delas são cactos, onde possuem espinhos, para não ocorrer uma transição, né? No caso, não perderem, né, tanta água. Okay? Então, a caatinga é um dos biomas mais ameaçados do Brasil, com o risco iminente do processo de desertificação. Ou seja, se ocorrer realmente, no caso, né, não tiver chuvas regulares nesses locais, um cuidado também, acaba que retirando esse tipo de vegetação, elas, né, fique, no caso, um clima meio desértico, né, ou seja, né, não tenha nenhum tipo de vegetação mais. Domínio de mar e de morro. Vocês podem ver que esse tipo, né, de paisagem aqui, ela já mostra para vocês que são vários montes, né, como fosse bolas arredondadas. Okay? Isso daí, no caso, são, né, denominados esse tipo de domínio. Né? Então, esse domínio se estende ao longo, né, do litoral brasileiro, do Nordeste ao Sul, adentrando com maior intensidade na região Sudeste. Associa planaltos e suas paisagens características são serras erodidas, principalmente pela chuva. No domínio encontra-se um solo de grande fertilidade e o domínio de clima tropical, ou seja, né, já entre os trópicos. Esse domínio era coberto por Mata Atlântica, floresta tropical, que apresenta a maior biodiversidade mundial em árvores. Devido à sua proximidade do litoral, a região foi densamente povoada, reduzindo a Mata Atlântica a 7% da sua área original. Então, é uma das áreas que sofreram também o maior impacto do homem, justamente porque é uma área onde foi basicamente construído grandes cidades, né? São Paulo, Rio de Janeiro. Então, é uma área realmente que sofreu esse tipo de devastação. Vou pausar e depois eu volto com outro tipo de domínio.